Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 10 de abril, e a nossa leitura de hoje foram 4 capítulos do livro de 1 Reis. Hoje nós começamos a leitura em 1 Reis. Hoje nós lemos 1 Reis capítulos 1, 2, 3 e 4. Já estamos aí prosseguindo com o nosso ano bíblico, estamos chegando já quase no meio do ano também, na metade do ano bíblico, e o nosso objetivo, você já sabe, chegar em dezembro concluindo todo o ano bíblico, chegar em dezembro terminando com o livro do Apocalipse. Esse é o nosso objetivo, e você que está conosco nesse objetivo, segue firme aí com o seu ano bíblico. Você que ainda não entrou, entre nesse ano bíblico também, basta seguir esse canal, basta você dar um like nesse vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações e acompanhar os vídeos que nós colocamos aqui todos os dias, tá bom? Acompanhe os vídeos, você já estará dentro desse projeto conosco do ano bíblico. Muito bem, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto com o comentário da leitura de hoje. Não sai daí, aguarda só um minutinho que eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Queridos, como que está a sua leitura bíblica? Você está em dia com a leitura? Reserve sempre um momento no dia para você fazer sua leitura. Tenha em mãos uma caneta destaca-texto. Tenha em mãos uma caneta vermelha, ou azul, ou preta, né, para você fazer as suas marcações. Faça a marcação na sua Bíblia. Olha a minha Bíblia aqui como que está. Veja, eu grifo em vermelho e destaco o texto também. Não é? À medida que eu vou lendo, olha só aqui, tudo toda marcada, tá bom? Eu faço anotações também, porque fica mais fácil quando eu vou preparar sermões. Então eu já tenho os textos, tenho anotação, fica mais fácil para eu localizar os textos. E assim também prepare a sua Bíblia, aproveite essa oportunidade que você está tendo de fazer ano bíblico e prepare a Bíblia do seu jeito, com as suas anotações, com os textos que você acha que é interessante, que merecem ser marcados, grifados, para você procurá-los e achá-los com mais facilidade. Ok? Muito bem. 1 Reis, capítulos 1, 2, 3 e 4. No capítulo 1, nós lemos sobre a velhice de Davi. Davi morre, então, idoso. Eles arrumam uma jovem para aquecê-lo, né? Essa jovem, ela era sunamita, chamada Abisag. Mas o interessante é que ela apenas aquecia Davi, mas eles não tiveram relações. A Bíblia, então, deixa bem claro aqui que ela cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Adonias, então, um dos filhos de Davi, ele tenta ser rei. O rei deveria ser Salomão, mas Adonias, ele tenta se proclamar rei, e ele consegue o apoio ali de algumas pessoas, ele consegue o apoio de alguns homens que haviam apoiado Davi e agora estão apoiando Adonias para o reinado. Porém, as pessoas ali não gostaram. O profeta Natã, ele foi conversar com Betseba, para que Betseba fosse até Davi, contasse para Davi qual era o plano de Adonias, porque o rei deveria ser Salomão. E aí Betseba, então, combinado com Natã, eles foram, contam para Davi, e Davi, então, ele instrui para que seja colocado Salomão como rei em Israel. E assim, então, Salomão, ele foi proclamado, ele foi ungido rei. E enquanto Adonias estava ali com algumas pessoas também fazendo uma festa, sobe aquela comitiva agora com Salomão, e todos gritando e tocando trombetas, e aquelas pessoas que estavam com Adonias, elas se assustam, Adonias também se assusta. E olha que interessante, agora Adonias, ele fica sabendo que aquele barulho todo era Salomão que havia sido proclamado rei. Agora Adonias faz uma coisa interessante, eu quero explicar para você. Está aqui a partir do verso 48 do capítulo 1, diz assim: Então o rei disse o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu o visse com meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, e levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se
levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi lhe dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar. Muito bem, o que significa se pegar nas pontas do altar? Bom, as pontas do altar eram 4 superfícies maiores que tinha o altar, aonde era aspergido o sangue do animal no momento ali do holocausto, né? No momento do sacrifício, o sangue era aspergido dentro do altar, toda manhã e toda tarde. E o altar, ele poderia ser usado também como um refúgio, como um asilo para uma pessoa que se sentisse ameaçada de morte, desde que ela não fosse uma assassina. Desde que ela não tivesse matado alguém, mas que ela estivesse sendo perseguido por alguém ou com medo de alguém, então ela poderia se asilar no altar, segurando nas pontas do altar. Isso garantiria para aquela pessoa um asilo. Então quem estivesse querendo pegar aquela pessoa não poderia fazer isso enquanto ela estivesse asilada dentro do altar, junto ao altar. Mas agora nós vamos ver o seguinte, no capítulo 2, a partir do verso 28, que fala sobre a morte de Joabe. Joabe também, ele resolve ficar ali com Adonias, né? Então Salomão agora, ele persegue Joabe. Quando Joabe recebe essa notícia, Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão. Olha só, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai atacá-lo. E aí Benaia foi, atacou e matou Joabe lá. Agora, por que Joabe morreu? Joabe tentou se refugiar também no altar. E ele morreu, Benaia matou ele. E por que com Adonias não aconteceu a mesma coisa? Acontece que Joabe era assassino, tinha matado sangue inocente. Joabe, ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e matou Amasa, filho de Jeter. Então, por conta dessas 2 mortes que Joabe fez, agora ele não tinha o direito mais de se asilar dentro do santuário, no altar. Então, Salomão mandou matar ele lá mesmo. Agora, diferentemente, no caso de Adonias. Adonias, ele não tinha cometido um assassinato, ok? E aí nós lemos sobre a morte de Joabe, nós lemos sobre a morte de Simei também. Salomão disse para Simei, né? Simei, aquele que havia ofendido Davi, para que Simei não saísse de Jerusalém. Simei foi atrás de escravos dele, né? 3 anos depois, foi atrás de escravos, saiu de Jerusalém, e Salomão então manda matar Simei. Salomão, ele se casa com a filha do faraó no capítulo 3, e Salomão teve um sonho. Nesse sonho Deus fala para Salomão: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Salomão poderia pedir tantas coisas, mas Salomão pediu a Deus sabedoria, no capítulo 3, a partir do verso 3. E Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão, que Deus então, além de dar sabedoria, discernimento e inteligência para Salomão, Deus também deu a ele riquezas, glórias. Deus deu mais coisas além do que ele pediu, né? Então, o pedido de Salomão contentou Deus, que Deus deu o que ele pediu e muito mais ainda. E Salomão então se tornou-se o homem mais sábio, o homem mais rico. Salomão possuía muitas coisas, animais, cavalos. Salomão tinha muitas riquezas, mantimento que os reis traziam para ele, os governadores das terras traziam para ele. Salomão, ele era muito majestoso em glória, o seu reinado era glorioso. Salomão era fantástico, realmente Salomão fantástico. E aí nós temos o caso do julgamento de 2 mulheres. Interessante, né? Acho que você acompanhou. As 2 mulheres tiveram filhos na mesma ocasião, só que uma dormiu em cima do bebezinho e matou. E aí ela foi de noite, trocou o bebezinho dela com o da outra que estava vivo. E quando a outra acordou pela manhã, viu que o bebê estava morto e viu que não era o dela, que a companheira havia trocado. Ela foi reclamar para Salomão. E quando ela reclamou para Salomão, e uma ficava falando: não, o meu filho é o vivo, não, o vivo é o meu, o seu é o morto, e ficaram naquele impasse, uma colocando a culpa na outra. Salomão teve uma ideia. Uau, e que ideia fantástica, hein?
Salomão pegou uma espada e falou, olha, vamos cortar a criança ao meio, dá metade para cada uma, está resolvido o problema. Mas aí o coração de mãe falou mais alto. A mãe resolveu falar, não, deixa o filho com ela então, para que não morra. E a outra disse assim, não, então o filho não vai ser nem meu e nem seu, corta no meio. Então a mãe realmente ela se doeu pelo filho, ela abriu mão do filho para deixar com a outra. Aí Salomão então falou, não, dê a criança para essa mulher, porque esta é a mãe, a outra não. Essa se doeu pelo filho, entregando o filho para outra para que o filho pudesse viver. Sabedoria de Salomão para que ele pudesse julgar esta causa das duas mulheres. No capítulo 4 nós vemos sobre os oficiais de Salomão, né? Salomão teve vários oficiais aí, eu tenho certeza que você leu. E a prosperidade do reino de Salomão, a partir do verso 20, o reino de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrate até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Tudo era domínio de Salomão. E a sabedoria de Salomão, ela se estendeu que as pessoas ficavam conhecendo quem era Salomão e queriam conhecer Salomão. Mas amanhã nós vamos contar um pouquinho mais sobre Salomão. Vamos estudar, aprender um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe você, sua família. Deus continue cuidando da sua casa e Deus te dê sabedoria também, a mim também, né? Nós precisamos de sabedoria. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.